Ora, muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Ana. Tudo bem? Só estava a ver o marido, não tinha visto a ti. Mas é bom dia para todos, não é só para a Ana. Eu é que já não a vejo há muito tempo. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a este lar, e que todos nós possamos ser bem envolvidos nas vibrações das forças superiores da vida, para que nos sintamos fortalecidos e consigamos encontrar aqui os objetivos pelos quais vimos cá, que é exatamente encontrar estabilidade, harmonia, força, coragem, bom ânimo para levarmos a vida da melhor forma possível. Se calhar a maioria de vocês já conhece aqui o nosso amigo Sérgio Vilar. Ele é pai do André Vilar, que já cá esteve há uns tempos, há uns meses, não sei agora precisar quando, em abril, pronto. Ele, o Sérgio e o filho são os grandes dinamizadores de um centro no Brasil, na cidade de Itapira, estado de São Paulo, que é o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. É isso? Pronto. É um centro que tem uma dinâmica que não tem nada a ver com as nossas grandezas. É uma grandeza que alimentar milhares de pessoas com refeições quentes, acho que diariamente, é preciso aqueles panelões enormes para estarem. Às vezes tenho cuidado de ver os vídeos que eles colocam na página deles. É cada panela que uma pessoa quase afoga lá dentro. Mas é qualquer coisa de extraordinário. Está bem que aqui também o Brasil são 180 milhões de habitantes, nós somos 10 ou 150. É muita gente, é mais milhão, menos milhão, mas aquilo é muito milhão de gente. Nós não, nós somos 10 milhões, eles têm cidades que têm mais pessoas do que nós, o país todo. Mas pronto, nós, à nossa grandeza, vamos fazendo aquilo que podemos, mas para dizer o quê? Que eles, tanto o Sérgio como o André, têm uma dinâmica e uma missão, eu acredito, assim como o Dibaldinho, que também tem um outro, tem uma missão que é realmente não só promover a doutrina espírita pela forma como eles a fazem, através das suas palestras, onde eles, quando cá vêm, correm o país todo, ilhas, divulgando a doutrina, mas também a divulgação da doutrina, como nos diz Chico, não é? A melhor forma de nós podemos divulgar a doutrina é pelas nossas ações. E as ações mostram claramente quem realmente está dedicado a uma causa. Isto independentemente de ser espírita ou não, mas nós somos espíritas, temos que falar nesse nome, com essa bandeira. E então pronto, isto são pessoas que são exemplos para muitos de nós, pela forma abnegada, pela forma de renúncia que têm que ter muitas vezes das suas próprias vidas pessoais para se dedicarem àqueles que nada têm, que a única coisa que têm é o oxigênio para respirar e mal. Por isso, bem-ajam a todos, bem-ajam ao Sérgio e obrigado por estar cá. Ele já sabe como é, sempre que vem cá, ele e o filho, sabe que a passagem é obrigatória aqui por esta escola e permite-nos, de certa forma, ficarmos um bocadinho mais enriquecidos. Por isso, obrigado, Sérgio, ser sempre bem-vindo. O tema, pelos vistos, é respostas da vida. Vamos ver o que o nosso amigo tem para nos dizer. E então vamos fazer a nossa prece. É um detalhe, eles, claro, não é? Governar ou gerir uma casa daquela dimensão exige um esforço não só pessoal, mas económico, muito grande. E então eles, quando fazem estes périplos por Portugal e outros países da Europa, eles trazem os seus livros para poderem, de certa forma, não só dar a conhecer a doutrina, mas, ao mesmo tempo, angariarem recursos que os vão ajudar na gestão dessas casas.
abnegadas. Por isso, eles têm lá fora uns livros à venda. Quem quiser, quem estiver interessado e puder adquirir, a receita reverte toda integralmente a favor da instituição que eles gerem. Depois, se precisarem ou se quiserem uma rúbrica ou uma assinatura, uma dedicatória, ele estará cá para fazer isso mesmo. E agora sim, vamos então fazer a nossa prece de abertura, serenando os corações, apaziguando as nossas mentes e procurando elevar o nosso pensamento aos planos superiores da vida, agradecendo a Deus a oportunidade deste momento, agradecendo tudo o que Ele coloca ao nosso dispor, tudo aquilo que a vida nos traz, de conforto, de bem-estar, de harmonia, de paz, mas também de desafios, de lutas, que cada um de nós tem que enfrentar. Tudo o que Deus nos dá tem um propósito sublime, que é o nosso aprimoramento espiritual. Saibamos entender, compreender e cumprir da melhor forma que nos é possível esses propósitos que Deus coloca através da vida em cada um de nós. Bom Jesus, amado Mestre, obrigado, Senhor, por te fazeres representar através dos bons espíritos, dos anjos da guarda de cada coração aqui presente, dos mentores, orientadores desta casa, que trabalham incansavelmente, envolvendo-nos em vibrações de paz e de harmonia, para que cada um de nós possa ser beneficiado naquilo que são as nossas carências, as nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios, sejam eles emocionais, espirituais ou físicos. E assim, agradecendo a presença amiga destes benfeitores espirituais, agradecendo a presença do nosso irmão Sérgio, pedimos aos benfeitores que o inspirem, que o orientem, para que a sua palavra seja uma palavra de reflexão, uma palavra de acolhimento para cada um de nós colocarmos em prática ao longo das nossas vidas. E assim, imbuídos neste sentimento de harmonia, de paz e de amor, nós pedimos a permissão para dar início ao estudo, ao trabalho desta manhã. Graças a Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos, da doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver hoje e todo sempre. Abençoado o momento que todos nós vivemos, diante de tantas guerras, de tantas lutas, de tantas dificuldades no campo social, termos uma casa como esta, uma casa que nos inspira a buscarmos interiormente um pouco de paz, de luz e de harmonia. Agradecemos não só a direção dessa casa, aos nossos irmãos que aqui estão, mas também a nossa gratidão ao plano espiritual que aqui se encontra nos envolvendo. Essa casa tem uma peculiaridade diferente. Foi a primeira casa espírita que eu pisei em Portugal. Juntamente com um amigo, que eu estava ali sentado, lembrando desse grande amigo, nosso irmão Galvão, o pai da Nuxa, que aqui veio conosco. E as lembranças dessa casa é sempre lembranças com muito carinho pelas recepções que todos nós sempre tivemos. Nessa vinda em 2014, tive a oportunidade de ser convidado para o Viseu para desenvolver um trabalho em Viseu, dos quais eu desenvolvo até hoje, que é a confecção da pomadinha Chico Xavier.
Por isso, a minha frequência cá em Portugal, aproveitando as casas para levar a mensagem do Evangelho, essa mensagem rediviva que possa trazer para todos nós um pouco de esperança. Esse livro Respostas da Vida é um livro do nosso querido André Luiz, pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier. Há 40 anos atrás, quando iniciei no movimento espírita, esse era um daqueles livros que ficava sobre a mesa e antes de iniciar as atividades abençoadas de uma casa espírita, sempre lia uma página que pudesse trazer para todos nós o alento que necessitamos para podermos compreender o sentido da vida. Logicamente, a doutrina espírita, dentre as doutrinas cristãs, não é uma doutrina comum. É uma doutrina que, logicamente, se coloca nos seus aspectos de filosofia, ciência. Aqui em Portugal se fala da moralidade, lá no Brasil nós falamos religiosidade, trazendo para todos nós as respostas dos porquês que nós temos em nossa vida, onde as concepções das religiões cristãs nunca esclareceram para nós as dúvidas que todos nós tínhamos. Necessitávamos então resgatar algo que Jesus havia dito na sua época, com referência ao processo da reencarnação. Aqueles que são amantes de ler os 4 evangelistas, o Novo Testamento, é capaz de identificar que somente por uma única vez Jesus fala sobre a reencarnação, exatamente com um senador, com uma pessoa importante dos templos sagrados daquela época judaica, Nicodemos. E Nicodemos sabia que Jesus, naquele dia, havia falado para a sua comunidade sobre a questão da reencarnação, já que o povo judeu acreditava na ressurreição. Analisando os dois aspectos, a ressurreição é, segundo o povo judaico, o retorno do espírito no próprio corpo. Logicamente, olhando pelo campo científico, isso se torna impossível, porque nós sabemos que o próprio Jesus nos disse: o homem do pó nascemos, para o pó retornaremos. Mas Nicodemos queria saber um pouco mais, e a história conta que altas horas da noite ele procurou Jesus. Talvez não é difícil nós notarmos por que ele procurou Jesus altas horas da noite. É pela nossa ignorância de não enfrentarmos a vida como verdadeiramente a vida o é. Ele poderia ter muito bem ido diante do dia, da luz do sol, mas as pessoas iam ver que estava a procurar Jesus. Talvez a hipocrisia da criatura humana não permitisse que ele pudesse se rebaixar a tal ponto, já que Jesus era mal visto pelas classes sociais mais altas da Judéia. O tempo passou, a noite chegou, quando ele olha Jesus, e ao se deparar com Jesus, ele percebe a grandeza daquele homem, e ele inicia o seu texto dizendo: eu sei que tu és filho de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se não for filho de Deus. Diga-me, como é que pode eu, velho do jeito que sou, retornar no ventre de minha mãe, que ainda é mais velha do que eu?
Jesus, na beleza infinita de nos trazer o conhecimento para as nossas almas, lhe diz: Nicodemos, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque esse existe muito antes da formação do corpo. Assim, podemos entender, dentro dessas características, que foi a única passagem bíblica onde Mateus relata para todos nós a beleza dessa conversa, para entendermos que 19 séculos se passaram para que nós recebêssemos em nossas mãos a abençoada condição da terceira revelação. O professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, conhecido por todos nós pelo seu nome pseudônimo Allan Kardec, os Espíritos pediram para que ele assinasse dessa maneira, porque ele havia vivido na época do Cristo numa comunidade que vivia nas montanhas chamado a Gália, e nas Gálias tinha um povo que era um povo druida. Esse povo já acreditava na reencarnação, já acreditava na comunicação dos espíritos. Aquilo que nós temos hoje, dentro dos conceitos da terceira revelação, o professor Allan Kardec era um mestre daquele povo, era um sacerdote, que ele então dominava perfeitamente todos esses conhecimentos já na época de Jesus. Mas a doutrina espírita veio na mão de um grande educador, porque o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio estudou na escola, que poderíamos dizer, o maior referencial da Europa, em Wimbledon, exatamente com o grande mestre da educação, Henri Pestalozzi. Houve uma época em que Pestalozzi teve a necessidade de viajar pela Europa para angariar mais alunos dentro das camadas mais ricas da sociedade, e ele então confiou naquele jovem, com a sua capacidade de poder administrar um instituto pestalozziano de ensino. Retornou para a França quando se formou. Foi convidado pelo governo francês para instituir em toda a França o método pestalozziano. Também foi convidado pelo governo da Alemanha, aonde também implantou o sistema de Pestalozzi. Era um homem fantástico, de uma cultura enorme, e coube a ele, como educador, ter que criar algumas palavras. A doutrina espírita não é uma doutrina fácil de seu entendimento, mesmo porque palavras novas para conceitos novos. A espiritualidade não queria deixar a doutrina espírita na condição de uma doutrina cristã, onde nós temos o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente também na questão 625 do Livro dos Espíritos, aonde o professor Kardec pergunta qual é o guia e o modelo mais perfeito que Deus concedeu ao homem, e os Espíritos nos respondem: vede Jesus. Sem sombra de dúvida, certa feita um jornalista perguntou a Chico Xavier: se nós tirássemos Jesus da doutrina, como ficaria? E Chico Xavier, com a sua bondade infinita do amor, nos esclareceu que se tirarmos o Evangelho da doutrina espírita, não sobra absolutamente nada de importante, porque a moralidade que o Evangelho nos traz é que conduz os aspectos da ciência e da filosofia. Por isso, esse livro nos faz recordar alguns aspectos de nossa interiorização, ou seja, a tão decantada reforma íntima. Nesse mesmo livro, Respostas da Vida, há uma frase que o nosso André Luiz diz, que quando uma pessoa se adentra por mais de 2 vezes a uma casa espírita, ela nunca mais é a mesma pessoa.
porque a casa espírita nos oferece dois aspectos intrínsecos para a nossa evolução. Nos traz o aspecto do Evangelho redivivo e também o aspecto da paz que todos nós sentimos pela presença inigualável do plano espiritual. Nesse livro nós vamos estudar algumas frases, como essa: uma atitude de simpatia para com o próximo é sempre uma porta aberta em seu auxílio, agora e no futuro. Então todos nós começamos a perceber que a doutrina espírita convida a nós, não apenas a frequentar uma casa de bondade, que é uma casa espírita, mas nos convida à grande oficina dessa escola, dos quais essa instituição leva o nome Escola Beneficente, para que nós possamos, na beneficência do amor, compreender o sentido de uma escola, onde a escola nos traz todos os dias os aspectos do nosso aperfeiçoamento. Certa feita, como tive a oportunidade de frequentar a casa de Francisco Cândido Xavier desde 1985 até 2002, quando o nosso querido Chico Xavier partiu para o mundo espiritual, nós nos lembramos que havíamos saído do grupo espírita da prece, era altas horas da noite, e muitas vezes éramos convidados para ir à sua casa, e ali ficávamos saboreando um bom café até amanhã chegar. Conversas infindáveis de amor circulavam entre todos aqueles que ali se encontravam. Certa feita, perguntaram a Chico Xavier numa dessas noites: Chico, como devemos meditar sobre a nossa evolução? O Chico então diz: Emmanuel se faz presente. E ele nos fala que o homem tem que ser comparado a um pássaro. Para que o pássaro possa dar bons voos, é natural que devemos desenvolver as duas asas, a asa da sabedoria e da inteligência e a asa da moralidade. Se assim não o fizermos, é como o pássaro que não conseguirá voar grandes voos para fazer com que o seu papel seja desempenhado na terra. Dessa maneira, a atitude de simpatia ainda é algo que está muito longe da criatura humana, porque nós ainda somos seres egóicos. E na condição, segundo a psicologia moderna, o egocentrismo é que tem feito com que o homem continue preso naquele casulo. Imaginemos nós o casulo, aquele animal, aquele pequeno animalzinho que ali se encontra, fechado naquele ovo, onde ele vai crescendo e vai ficando cada vez mais difícil de se mexer. Mas ele é obrigado, pela força da lei da natureza e da criação divina, desenvolver as suas asas. Começa a crescer as asas, um esforço inaudito ocorre naquele momento para que, em certa altura, ele consegue fazer com que aquela casca se abra e ele possa então, já com as suas asas mais libertas, voar. É uma borboleta para desempenhar diante da néctar das flores, sugando-lhe o perfume e o alimento que ela tanto necessita. Nós precisamos sair desse casulo, o casulo do homem velho, como disse Jesus. Abandonai o homem velho para que um homem novo possa ressuscitar-se. O homem velho é a expressão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa intolerância, da nossa impaciência, da nossa incapacidade de olhar o mundo como o mundo verdadeiramente o é, não diante do prisma daquilo que o mundo nos oferece, mas daquilo que nós vemos da criação divina. E essa reforma íntima
inicia-se pelas atitudes de simpatia que nós podemos ter para com o nosso próximo. Geralmente somos antipáticos, porque geralmente ainda vivemos aprisionados diante desse homem velho. Mas ele diz algo interessante: uma porta aberta em seu auxílio agora e no futuro. Como eu iniciei dizendo há 10 anos atrás, quando eu me adentrei à casa do nosso irmão Galvão pela primeira vez, eu não o conhecia. Na verdade, ali foi um reencontro de almas queridas. Ficamos conversando algumas horas, porque quem iria ficar à casa de Galvão era o André Luiz, que havia sido marcado pela nossa irmã Julieta Marques, junto com o Galvão, um ciclo de palestra nessa região de Porto. Ia ficar o André e a minha filha, e eu e a Soraya, nós iríamos andar para conhecer alguns lugares de Portugal. A noite estava se iniciando, uma noite muito bonita, onde se via no céu as estrelas se compondo um bordado de luz que se fazia no universo. Uma lua cheia que estampava o brilho diante da sua forma prateada que iluminava os corações daqueles que o viam. Quando nós então nos levantamos e dizemos e colocamos ao nosso irmão Galvão: está na hora de irmos. Havíamos combinado que nós íamos embora. O André, logicamente, tinha nos pedido para que nós não ficássemos, porque já iam ficar 3 pessoas na casa. Nosso irmão Galvão diz: não, durma aqui. Não, Galvão, é melhor a gente ir embora, porque a gente quer conhecer algumas coisas de Portugal, a primeira vez que nós estamos aqui em Portugal. E ele então diz: não, gostaria muito que vocês ficassem. Eu digo: não, o André não vai se sentir bem, porque muitas pessoas, e ele veio para fazer um ciclo de palestras aqui na região, e eu só vou fazer palestras daqui a 2 semanas. E o nosso irmão Galvão então disse assim: não, vocês vão ficar conosco essa noite. E aí nós chamamos, ele chamou o André Luiz e diz: André, eu estou conversando com o seu pai, ele vai ficar aqui na nossa casa. Não, Galvão, é chato, meu pai muitas pessoas. E nós ouvimos do irmão Galvão uma coisa que me tocou muito. E ele então, de uma maneira mais severa, olhou para o André e disse assim: André, você é muito novo, mas eu tenho que te revelar uma coisa. Você está em Portugal, e casa de português, quem manda é o português. Seu pai vai ficar aqui na nossa casa. E na verdade nós acabamos ficando ali 3 dias conversando quase que dia e noite sobre a doutrina espírita. Quando nós saímos da casa do Galvão, depois de 3 dias, que eu e a Soraya fomos caminhar para outros lugares, a Soraya começa a ficar muito emocionada no carro. A emoção tomava conta do seu coração e ela dizia: você já viu, Sérgio, como é que nós estamos sendo tratados cá em Portugal? E eu dizia: Soraya, vamos relembrar essa passagem que nós estamos vendo no final. Ele diz que é uma porta aberta em nosso próprio auxílio para o nosso futuro. Eu disse: você, Soraya, já há muitos anos vem recebendo os espíritas aqui na nossa casa para fazer palestras. A nossa casa sempre recebeu muitas pessoas. É exatamente a lei da ação e da reação. Tudo aquilo que nós fazemos aqui no campo do bem, é natural que aqui todos nós iremos acolher com amor, com sabedoria. E para minha alegria, quando o nosso querido André Luiz, o nosso filho, recebe o seu primeiro livro mediúnico, que ele lançou aqui até, não é? Que é Trabalhadores Invisíveis, nós vemos um dos personagens do livro, o nosso próprio Galvão, que está fazendo parte dessas atividades que é mencionado naquele livro, contada uma história
do nosso Colônia Esperança Chico Xavier, que é uma instituição acima da nossa casa em Itapira, que é uma cidade que ela é administrada aqui pelo nosso querido Dr. Adroaldo Modesto Gil, que está junto conosco nesta manhã. Aqui nós vamos ver uma outra frase interessante. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando aos outros, encontrará os recursos de que precisa. Certa feita estávamos à casa de Francisco Cândido Xavier, quando o assunto que girava era em torno da caridade. Todos sabem que o Brasil é um país de terceiro mundo, onde a fome é algo que assola de maneira gritante. A nossa cidade é uma cidade de 80 mil habitantes, relativamente considerada uma cidade pequena no Brasil. E é uma cidade pela qual tem uma instituição que hoje faz 3 toneladas de comida por mês. É lógico que a nossa casa não é só fazer comida. A nossa casa tem 18 departamentos. A nossa casa tem todos os trabalhos que uma casa espírita tem, e todos os nossos trabalhos foram orientados pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E nós conversávamos naquele dia, o Chico nos orientava, porque era um momento importante e crucial para as instituições naquela altura. Isso nós estamos falando já há mais de 30 anos. As leis brasileiras estavam obrigando as instituições de caridade a ter um posicionamento. Elas teriam que fazer uma escolha. Essa escolha seria: ou nós seríamos assistenciais, onde poderíamos receber verbas, mas não poderíamos declinar a religiosidade, ou nós seríamos uma casa religiosa. Há uma diferença do Brasil e Portugal que é importante que nós sempre possamos fazer essa referência. Eu, no Brasil, sou um chefe religioso. Entro em Portugal como chefe religioso. Porque um presidente de uma casa espírita no Brasil, ele é um chefe religioso como um padre, como um rabino, como um pastor evangélico. Então nós estávamos ali conversando qual seria a melhor opção, o que o Chico iria falar que nós deveríamos optar. E o Chico fez uma pergunta: se nós optarmos por a área assistencial, nós teremos que tirar a palavra espírita? O nosso amigo Antônio de Pádua diz: sim, Chico. Ele diz: Deus me livre, tirarmos o espiritismo do seu nome principal das portas. Mas, Chico, como é que nós vamos sobreviver? E o Chico deu um ensinamento que eu nunca me esqueci e que realmente nós primamos muito por isso. Chico Xavier disse assim: toda casa espírita e toda casa que é dirigida por Jesus, é Ele que comanda e jamais faltará alguma coisa. E realmente, nesses 40 anos que eu trabalho na área assistencial no Brasil, eu nunca vi nenhuma, absolutamente nenhuma coisa faltar na instituição. Ontem foi feito 240 quilos de comida e, por incrível que pareça, não deu para atender toda a gente. A gente se entristece, mas é exatamente essa ideia. Nós nem sempre, como ele diz, nós temos o que desejamos, mas sabemos que nós temos aquilo que nós necessitamos. Assim também no campo da matéria, quantos de nós reclamamos daquilo que nós gostaríamos de ter, mas nós esquecemos que todos os dias temos que agradecer aquilo que temos. Agradecer a Deus pela vida, pelo nosso corpo, pelas dificuldades até que a vida nos oferece, mas que nos faz crescer no âmbito espiritual.
continua André Luiz, quanto às imperfeições ou deficiências que ainda nos marquem. Todos nós somos assinalados na Terra na condição de um plano que nós vivemos chamado mundo de provas e de expiações. O mundo de provas e de expiações é um mundo que o mal ainda campeia sobre o bem. É um mundo que as nossas ações ainda são voltadas muito mais para o mal. Agora que nós estamos começando a delinear, a entender o capítulo do bem. As imperfeições são normais, as deficiências. O grande problema dentro dessa reforma íntima que eu comecei os meus comentários nessa manhã é para que nós possamos focar, olhar no espelho da alma, os nossos próprios olhos para enxergar os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Nós somos capazes de olhar para o outro e verificar todos os defeitos que o outro possui. Mas já é hora de mudar. É hora de mudança. É hora de colocarmos todo o nosso trabalho enveredado para nós mesmos, a olhar as nossas imperfeições e as nossas deficiências. Como diz na questão 919 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta ao Espírito de São Vicente de Paulo como é que ele fazia para se transformar na sua época. E ele então nos conta. Todas as noites entrava ele no seu quarto para conversar com Jesus. Fechava a porta, apagava a luz e deitava sobre a sua cama. E começava a fazer e repassar todo o seu dia como havia sido. Primeiro, ele lembrava das coisas boas que ele havia feito. E em revista, ele conversava com ele mesmo e ele contava a Jesus tudo aquilo que ele tinha planejado no campo do bem. Depois, ele começava a refletir sobre aquilo que ele deixou de fazer. Algo que alguém lhe pediu e ele não teve tempo de executar. Um alimento que alguém lhe pediu e ele virou as costas. Ele começava a refletir tudo aquilo que ele deixou de fazer. E no final, ele orava a Jesus com muita fé e pedindo: Senhor, dai-me força, dai-me coragem, para que amanhã eu possa fazer tudo aquilo que hoje eu deixei de fazer. E depois de muitos anos, eu consegui vencer a mim mesmo, tirando o homem velho, para que o homem novo pudesse coabitar. Assim devemos ser nós, deixarmos o outro um pouco de lado e repararmos para as nossas atitudes, para os nossos equívocos. Convém assinalar, continua André Luiz, que estamos em evolução na Terra, sem sermos espíritos perfeitos. Muitas vezes esquecemos que não somos espíritos perfeitos. A perfeição vai depender do nosso esforço, da nossa dedicação, vai depender do trabalho de interiorização que cada um de nós vamos fazer para alcançar essa evolução tão pleiteada. Aceite as dificuldades e desafios da existência. Por que nós devemos aceitar as dificuldades e os desafios? Vamos lembrar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que no seu item 7º vem trazer como título central a paciência. Inicia o Espírito amigo dizendo que a paciência, dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando eu entendo a reencarnação, quando eu começo a entender que todas as dificuldades que batem à porta de minha casa é uma oportunidade, é um desafio existencial. Por quê?
André Luiz completa: na maioria das circunstâncias, são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Nenhum de nós iremos alcançar a nossa evolução se não for pelo nosso esforço e pela nossa dedicação. Francisco Cândido Xavier não foi escolhido por Jesus, convidado por Jesus para reencarnar no Brasil sem um propósito lícito. Jesus o convidou, na condição de um espírito de alta envergadura, para que pudesse no Brasil fazer disseminar aquilo que foi trazido nas terras das luzes, que foi a França, onde os espíritos sabiam que a Europa iria passar por sérios problemas. Não só a França, como a Espanha, como Portugal, em determinado momento tiveram as suas portas espíritas fechadas. Teria que ter levado essa árvore, a árvore do espiritismo cristão, para algum lugar. E, logicamente, nós vamos encontrar numa obra de Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É interessante, certa feita, um jornalista se aproxima de Chico Xavier e pergunta se poderia fazer uma entrevista. O Chico concordou. E ele pergunta: Chico, sobre o livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não parece alguma coisa equivocada? Porque o Brasil é um país que contém o maior número de jovens drogaditas na atualidade. Muitas jovens estão se prostituindo. Nós temos aqui uma criminalidade muito grande. E o Chico foi ouvindo tudo aquilo que o nosso povo tem como base de equívocos. E ele então diz assim: esse livro será uma proposta. O Brasil será o coração do mundo, a pátria do Evangelho, se nós, cada um, fizermos a nossa parte, vivenciarmos o Evangelho como o Evangelho nos convida: a fraternidade, o amor, a bondade. É por isso que Jesus disse que nós deveríamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então nós percebemos aqui que a providência divina nos oferece a cada um de nós aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos. Por exemplo, quando falamos do nosso corpo físico, quantas vezes nós reclamamos do nosso corpo? Hoje, somos capazes de compreender pela doutrina espírita que cada um de nós temos o corpo que nós necessitamos ter. Quantas pessoas, pelas dificuldades de convivência no âmbito familiar, reclama desse ou daquele familiar? Mas a grande verdade é que com o processo da reencarnação, dentro de uma casa espírita, nós vamos compreendendo que cada um tem a família que necessita ter, para que nós possamos nos reajustar diante da sublimação divina no processo da evolução. Essa frase é muito bonita para nós analisarmos dentro do nosso eu, das nossas imperfeições, dos nossos vícios. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. Raciocine sobre o assunto e retifique a falha à vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Todos nós hoje ouvimos decantar nas casas espíritas a questão do perdão. Diga de passagem, voltando para a Bíblia Sagrada, para aqueles que gostam de ler o Novo Testamento, também só existe um momento que Jesus pede pressa. Quando ele disse:
reconciliai com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com ele. Mas nós vamos ver aqui algo pouco comentado na casa espírita, o chamado auto-perdão. Milhões de pessoas nesse exato momento, no mundo todo, sofrem de depressão, gerada muitas vezes por um acontecimento do passado, onde a pessoa não se perdoa, a pessoa não entendeu o erro, e aquilo ela acha que deva ser punida intimamente. Devemos entender o capítulo do auto-perdão, como nos diz André Luiz, converter o erro que nós fazemos no dia a dia, porque ontem nós erramos, hoje vamos errar, e amanhã, sem sombra de dúvida, continuaremos a errar, porque somos espíritos imperfeitos e estamos à busca da evolução. Dessa maneira, poderemos afirmar categoricamente que o importante é quando nós erramos, mas nos conscientizando do erro, nós possamos trabalhar conosco mesmo para que aquele tipo de erro não aconteça mais. Isso é lição, isso é significar, isso é o significado de estarmos em uma escola bendita que é a Terra. Não existe outra fórmula para nos reformular se não for através das lições que a vida nos oferece no nosso dia a dia. Todos nós erramos, mas todos nós temos que ter a humildade de entender que o erro não deva ser algo punitivo, mas deva ser algo de instrução para a nossa mudança íntima. Partindo para o final, por causa do nosso tempo, toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Toda vez que nós colocamos a experiência do outro sob crítica, nós temos isso no movimento espírita. Nós somos capazes de julgar todas as pessoas dentro do movimento espírita. Nós somos irresponsáveis muitas vezes, porque uma pessoa faz comida, só por a pessoa achar que fazer comida não deva ser daquela maneira, essa pessoa já não é espírita. Muitas vezes, só por não aplicar o passe de frente do necessitado, já não é um trabalho espírita. A primeira coisa, precisamos respeitar os espíritas, precisamos respeitar o movimento, precisamos respeitar Jesus. E uma das coisas que mais me encanta no movimento espírita é que, graças a Deus, nós não temos papa. Graças a Deus, nós não temos cardeais. Graças ao bom Deus, nós somos livres para fazer de nossa consciência o tribunal do amor, da bondade, mas nós ficamos execrando as pessoas, porque a pessoa faz alguma coisa que nós não concordamos. E eu falo muito sobre isso quando nós temos críticas do nosso trabalho. Eu digo, vamos ver em Jesus, como é que Jesus comportaria diante das atividades? As atividades estão fazendo bem para as pessoas estão procurando ali, naquela atividade, estão sendo auxiliadas? Cabe a nós, então, podermos apoiar as atividades, porque são atividades todas que no mundo de provas e de expiações é aquilo que nós necessitamos. Porque geralmente, como ele diz aqui, nós apontamos os erros dos outros, que geralmente são as fraquezas de nosso coração. E para encerrar, essa é uma das mais belas frases desse livro que eu me apaixonei: ame aos semelhantes, e os semelhantes irão te retribuir a você com a medida transbordante de afeto. Eu talvez possa dizer
que eu tive uma grande oportunidade na vida e aproveitei, que foi ter convivido com Francisco Cândido Xavier. Um homem de uma doçura inigualável. Um homem que em 92 anos de existência nunca se ouviu dos seus lábios uma crítica a nenhum companheiro que trabalhasse no movimento espírita. Era um apoiador de todos os corações que trabalhavam na seara do bem. Era uma criatura que amava, mas não o amor que nós temos. Ontem ainda, numa palestra que eu fiz na parte da tarde, que ontem eu fiz 2, hoje também tenho 2 palestras, um seminário ainda à tarde sobre mediunidade, uma pessoa nos pergunta: o nosso amor é o amor de Jesus? E eu achei aquela pergunta muito interessante, porque o amor se tornou banalizado na nossa boca. O nosso amor, segundo a pedagogia moderna, o nosso amor é um amor egóico, egocêntrico. Jesus tinha um amor chamado amor perfeito. Basta nós olharmos, por exemplo, às vezes uma entrevista de uma pessoa que matou sua mulher ou sua ex-esposa e ia perguntar: por que você matou a sua companheira? E ele diz: por amor. Eu digo que o amor e o ódio são 2 coisas iguais. Muitos dizem: não, Sérgio, o ódio é o contrário do amor. Não, não é. O ódio se deriva da forma originária do amor não correspondido. Toda vez que eu falo não para alguém, esse amor se torna um ódio, e esse ódio muitas vezes cresce de maneira violenta no coração das criaturas humanas. Queridos irmãos, que possamos amar. Como dizia Chico Xavier, Jesus amou até doer. Que possamos amar com sabedoria. Que possamos, nesse momento difícil que a Terra atravessa, que é um momento de transição planetária, cada um de nós podermos fazer a nossa parte, nos seus aspectos intrínsecos da renovação íntima, para podermos ajudar nosso Senhor Jesus Cristo a implantar aqui na Terra o terceiro momento de evolução do homem, saindo do mundo de provas e de expiações e entrando no mundo de regeneração. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Jesus possa continuar a nos inspirar a amar como Ele nos amou. Muita paz no coração de todos. Nós vamos então fazer a prece, só que antes, o nosso irmão disse dos livros, nós temos esse livro, mas também nós temos um livro, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso convívio com Chico Xavier, o livro é Chico Xavier, Uma Gota de Amor. Mas esse livro também tem uma outra parte que eu gostaria de convidar os nossos irmãos portugueses a ler uma entrevista de Chico Xavier que foi dada aqui em Portugal. Muitos portugueses perguntam para mim: Sérgio, por que Chico Xavier não veio a Portugal, já que ele recebia Emmanuel, que foi o padre Manuel da Nóbrega, né? Então, eu digo aos portugueses com essa entrevista que você pode falar com alegria que Chico esteve em Portugal. Chico teve 1 dia e meio em Portugal, ele esteve em Lisboa, conheceu Jerônimo, conheceu aquela parte antiga de Lisboa, e depois ele bateu a porta da casa do presidente da Federação Espírita Portuguesa, que era amigo dele, e ele passou 1 dia e deu uma bela entrevista, coisas que nós não sabíamos no Brasil, ele veio revelar aqui, coisas maravilhosas, isso em 1965. Eu acho que os nossos irmãos portugueses têm que conhecer essa entrevista. Essa entrevista caiu, logicamente, junto com a questão de Salazar, onde todos os bens imóveis da doutrina espírita foram confiscadas,
mas sobraram 1 ou 2 livros para contar a história, onde recebemos aqui do nosso querido José Antônio de Lessa da Palmeira, que nos cedeu, e nós estávamos procurando essa entrevista, porque o nosso irmão, o Dr. Adroaldo, sabia dessa entrevista e pediu para que a gente procurasse. É um livro maravilhoso que traz a história do Chico em Portugal, e vale a pena vocês conhecerem. Vamos então para o momento da prece. Podia aumentar só um pouquinho a música, para nós podermos sintonizar esse momento de paz, de luz e harmonia. Vamos sentando da maneira mais confortável possível. E vamos agradecer ao Mestre pela bênção incomensurável da vida, aos amigos espirituais incansáveis no campo do amor, possa continuar nos auxiliando diante das dores e das dificuldades que a vida nos coloca. Divino amigo, aqui nos encontramos na sua casa para falarmos do seu Evangelho, e que ele possa tocar profundamente o seio de nosso coração. Hoje, Senhor, pude compreender as dificuldades, as lutas e as imperfeições que ainda campeiam em nosso coração. Permita, Senhor, que as suas palavras de amor possam ir penetrando em nosso coração e que possamos sair dessa casa revestido dessa transformação íntima que somos convidados a vivenciarmos em nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, pelos meus olhos, para que eu possa cada vez mais olhar para a natureza e para a criação divina. Que os meus olhos possam enxergar o outro como meu irmão, e que eu possa, nas caminhadas que a vida me oferece, eu poder levantar aqueles caídos. Que os meus olhos sejam instrumento da bondade, para que eu possa continuar sempre caminhando pela beleza do seu Evangelho. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos, que ontem eu dava ouvido às coisas de menor importância na terra. Hoje, Senhor, quero ouvir uma música que eleva o meu coração. Eu quero, Senhor, ficar ouvindo sobre o seu Evangelho, para que eu possa transformar a minha alma, abandonando o homem velho na busca incomensurável do homem novo. Obrigado, Senhor, pela minha boca, Senhor, que eu possa transmitir tudo aquilo que eu ouvi e que eu já vi, e que eu possa poder falar uma palavra amiga a quem se encontra desesperançado. Que um sorriso, Senhor, possa penetrar no coração daquele que está amargurado e depressivo pelas dificuldades que a vida os envolveu. Que a minha boca, Senhor, seja um instrumento para cantar a beleza do amor. Que da minha boca, Senhor, eu possa expressar as mais belas mensagens contidas no seu Evangelho. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos e pelos meus braços, onde ontem matava, feria, hoje, Senhor, quero usar para dar um prato de comida a quem passa necessidade. Quero dar um abraço a quem se encontra desalentado. Quero, Senhor, dar um copo de água a quem está sedento. Que na época de frio, Senhor, eu posso levar um agasalho ou uma blusa a quem está passando frio. Que as minhas mãos, Senhor, possam aplicar um passe
e levar as irradiações do amor que Tu nos ensinou nesta casa. Obrigado, Senhor, pelas minhas pernas e pelos meus pés, que eu possa caminhar mesmo com os pés feridos, como fez Paulo de Tarso, as mais longínquas e distantes lugares para levar a sua mensagem. Que eu não sinta cansaço, Senhor, mas que eu possa reverter esse cansaço em alegria de minha alma para servir o Seu Evangelho. Obrigado, Senhor, por essa manhã irradiante de nossos corações, e que as águas que vamos beber, Senhor, possa conter os remédios que todos nós necessitamos, porque sabemos que Tu é o médico das almas, e que esse remédio possa cuidar do meu corpo e da minha alma doente e aflita. Obrigado, Senhor. E gostaríamos agora em pensamento que Tu pudesse me acompanhar, Senhor, até o meu lar, e que possamos andar em cada cômodo de nossa casa, iluminando-a com as Suas vibrações de amor, Senhor. E ao encontrar os nossos entes queridos que lá se encontram e que lá vivem conosco, que Tu possas os abraçar, Senhor, para que eles sintam as mesmas vibrações de amor que nós estamos sentindo nessa manhã iluminada contigo. Despeça, Senhor, de cada um de nós, e que a Tua paz, amigo, que a Sua luz e que a Sua bondade possa estar conosco hoje, agora e todo o sempre. Que assim seja, Senhor.